período da pandemia de Covid-19, a especialidade médica infectologista foi uma das mais solicitadas em tudo que era portal de notícia, da imprensa de uma forma geral. E também o profissional mais solicitado para que pudesse dar conta de tanto trabalho. Bom, a gente acha que a pandemia já passou, mas existem algumas considerações em relação a isso. E hoje a gente vai falar com o Dr. Amaury Miele Filho, que o assunto não vai ser Covid, mas também Covid, porque é uma doença que marcou muito recentemente e até tem uma variação. Mas além disso, a gente está chegando também no mês está chegando no próximo já da estação do verão, onde também tem uma série de viroses, uma série de problemas. Então temos aqui a grata satisfação de entrevistar um dos profissionais que se destaca dentro dessa questão da infectologia aqui em Blumenau. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. E já vou começar com essa pergunta, né? A pandemia acabou? Acabou para quem acha que acabou, né? Não, a pandemia não acabou de forma alguma, continua o vírus sendo detectado em vários serviços. O detalhe é que, como houve uma grande parte da população infectada, na verdade, nós não vamos nunca saber quanto foi o percentual de pessoas infectadas, né? Porque como a gente tem pessoas que foram vacinadas também, quem é vacinado vai ter anticorpo, então você nunca vai ter como levantar quantos por cento da humanidade, quantos por cento do Blumenau, do seu bairro, realmente foi infectado pela Covid. Mas acredite-se que mais de 85% com certeza teve alguma forma de Covid nesses 4 anos que a gente está lidando com a pandemia. O que é importante ressaltar é que esse vírus, né, hoje tem uma agressividade, a gente chama de virulência muito menor, então ele não causa aquela doença clássica temível que nós tínhamos em 2020, com aquele quadro pulmonar agressivo, muito grave, mas ele se destaca hoje por uma alta transmissibilidade. Então, nós consideramos que o Covid isolado hoje, vamos não chamar de Covid, vamos chamar de SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, né? O SARS-CoV-2 isolado nesse momento, depois de 4 anos, ele apresentou muitas mutações. Alguns virologistas definem como SARS-CoV-3. Tal é a diferença do vírus de hoje para aquele isolado no dia 10 de janeiro de 2020, sequenciado pela primeira vez pelos chineses, né? Então, essa mudança se deu por uma alta mutação. Então, é um vírus que ele usou um laboratório humano, a humanidade se tornou um laboratório de multiplicação viral, transmitindo de uma pessoa para outra, e cada vez que ele transmite, ele fazia uma mutação genética. Isso foi, para nossa sorte, para enfraquecer, porque poderia tornar mais forte, né? Isso é muito importante. Eu acho que nós passamos por uma provação de que somos incapazes de enfrentar uma pandemia, né? Se nós acharmos que éramos capazes, nós nos mostramos incapazes, com exceção de alguns países que fizeram um trabalho excelente, né? Mas, num cômputo geral, nós somos incapazes e tivemos a sorte de ter um vírus que se enfraqueceu durante esse período, né? Talvez pela própria fitness, como a gente chama viral, né? É uma situação que, quando o vírus se multiplica muito, ele tende a se tornar um pouco mais fraco. Isso acontece com outras espécies também. Mas, lembrar que a pandemia encontra-se ainda em sinal de alerta da OMS, né? Ainda não foi decretado um controle completo, até porque nós não temos mais números, não temos mais dados, pouca gente testa, e hoje ela se encontra no rol desses vírus respiratórios que afetam crianças, afetam adultos, afetam os idosos, ou seja, a população em geral. Então, não temos o fim da pandemia ainda. Talvez venhamos a ter em breve uma nova vacina que deve surgir aí, uma vacina nasal. Pois é, a gente antes de gravar essa entrevista até, o senhor já deu uma dica sobre essa nova vacina que está vindo aí. Vai ser nasal, e eu já vou perguntar assim, em relação ao Covid, em relação ao SARS-CoV-2,
o 3, ele tem muita diferença, ele tem alguma agressividade, e ao mesmo tempo já vamos falar um pouquinho sobre essa a nova vacina nasal. Vamos só para o que a gente chama de SARS-CoV-2. Porque em 2002 nós tivemos o SARS-CoV-1, que era um vírus que ficou praticamente centrado no continente asiático. Ele pegou China, ele pegou ali Japão, ele pegou Coreia, ele pegou Indonésia, mais ou menos a região da Ásia ali, e foram 7.800 casos. Esse vírus era muito agressivo e ele levava a óbito de 7 a 8% das pessoas que pegavam. Então o que aconteceu? Quem adoecia era internado, então saía da rota de transmissão. Por isso ele foi autolimitado, porque os pacientes que pegavam ficavam mal. Né? Então eles obrigatoriamente iam para o hospital, eram isolados, e com isso você diminuiu aquela transmissão na comunidade, como a gente viu no SARS-CoV-2. Até pessoas sem sintomas transmitiram o vírus. Né? Então quando se sequenciou o vírus da pandemia atual, em 2020, eles viram que ele tinha diferença genética do SARS-CoV-1. Então daí o nome SARS-CoV-2. Certo. Hoje, se a gente pegar o SARS-CoV-2 atual e comparar com aquele de 2020, né, ele é completamente diferente. Aliás, a diferença entre eles é superior à diferença do SARS-CoV-2 com o SARS-CoV-1. Então já tem alguns virologistas chamando de SARS-CoV-3. Né? Mas essa diferença, ela é em que sentido? É nas mutações. Veja bem, é na construção, vamos dizer assim... É na construção do genoma viral. Certo. Né? A gente pode dividir vírus de diversas formas. A gente pode dividir vírus pela família, pela categoria, mas basicamente a gente pode dividir vírus DNA e vírus RNA. Certo. O SARS-CoV-2 é um vírus RNA. Então, quando você olha a sequência genética dele, você vê que ele tem um aminoácido aqui, outro ali, e você tem uma característica. Com as mutações, ele troca números de aminoácidos. Então, ele troca esses aminoácidos, fazendo com que a cadeia se transforme. Como eu disse, ainda bem que essa mudança foi para enfraquecer o vírus, não para torná-lo mais virulento, mais agressivo, né? Porque seria um caos. E se nós tivéssemos o SARS-CoV-2 com a mesma mortalidade do SARS-CoV-1, teria sido uma tragédia mundial. Isso aí. Só para ilustrar, comparando, né, eu falei de 7 a 8% do SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2 era 1%. Né? Então é uma diferença brutal, né? Se você pensa em internações, utilização de UTI, né? E consequência de conseguir abraçar todas essas pessoas doentes. Nós não teríamos aonde colocar tanta gente doente se nós tivéssemos uma mortalidade alta como foi o SARS-CoV. Eu imagino a dificuldade, né, que vocês passaram naquela época, que a gente chegou, né, a UTI ficar lotada e a situação foi bem complexa. Mas que bom que esse período mais crítico já passou e hoje a gente está um pouquinho, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? Mas, como o senhor bem colocou, temos que ficar atentos. Colocou na forma de dizer, olha, tem a variação e está variando. Hoje, quais são as doenças antigas, né, como sarampo, outras, que já de alguma forma se manifestaram, estão voltando, ou dando sinais, ou preocupando? Para falar disso, eu tenho que falar sobre a importância da vacina, né, de vacinas. Até eu vou chegar a resposta dando uma ilustração clássica. Nós conseguimos, com a vacinação, prevenir 34 doenças infecciosas. 34. Com todas as vacinas que temos disponíveis, todas elas no calendário, no Programa Nacional de Imunização do Brasil. Né? A criança faz no primeiro ano de vida 27 vacinas. No primeiro ano de vida, de 0 dia de vida até o primeiro aninho de vida dela. Tá? Depois ela tem os reforços, tem a idade pré-escolar e por aí vai. O Programa Nacional de Imunização conseguiu fazer com que tétano, difteria, cachumba, rubéola, coqueluche, sarampo, pólio praticamente desaparecessem. Olha que grande feito, né? E todas essas doenças eu acompanhei no meu início de carreira médica. Né?
Eu só não vi pólio como médico. Né? Nunca atendi um caso de poliomielite como médico. Eu tenho 3 doenças na minha área que eu nunca atendi um caso: pólio, raiva e cólera. Meu professor viu um caso de raiva. Cólera no Brasil a gente quase não teve um casinho ou outro disperso, mas há muito tempo atrás. Mas, então essas doenças tétano, todas essas que eu citei, eram rotina para nós na enfermaria de doenças infecciosas. Porém, com essa questão do negacionismo vacinal, que é uma coisa muito antiga, lembrar que ela só se fortaleceu agora, né? Mas é um processo antigo, eu poderia falar muito sobre negacionismo, sobre história do negacionismo. Mas algumas doenças dessas têm voltado. A coqueluche agora, recentemente, temos casos aqui em Santa Catarina. Tivemos um micro surto em São Paulo, por baixa adesão vacinal. Certo. O sarampo, de vez em quando, os Estados Unidos relatam, em 2019, 27 mil casos de sarampo nos Estados Unidos, inclusive com óbitos, né? Isso é importante lembrar, né, que sarampo mata. Às vezes a pessoa acha que é uma doença só inocente. Né? Sim, é uma doença. Eu sempre falo que o sarampo é a doença infecciosa mais transmissível. Um indivíduo com sarampo passa para 19, na época que não havia vacinação. Né? Então era comum você atender famílias com sarampo, irmãos, todo mundo com sarampo. Quantas vezes eu não internei na minha enfermaria em Campinas lá, para uma família de irmãos assim com sarampo. Mas essas doenças têm, alguma delas tem aparecido. A polio, por exemplo, que a gente ainda não erradicou, né, no Afeganistão, no Paquistão, surge esporadicamente por má cobertura vacinal. Certo. Então nós provamos que é possível. Eu considero a rubéola, por exemplo, uma doença extinta. Embora não se fale sobre isso, eu há mais de 25 anos não vejo um caso de rubéola. Varicela a gente não vê mais, a antiga catapora. Né? Estamos caminhando para provavelmente ser mais uma doença a ser erradicada. Então é possível sim, num programa sério, com uma adesão da população, a gente conseguir erradicar algumas doenças que hoje a gente ainda enfrenta. Né? Porém, também é difícil enfrentar esse movimento negacionista, que infelizmente ele cresce de uma forma assustadora, ideológica, isso que é pior, não tem a menor base científica, ela é ideológica, e faz com que os pais, muitas vezes, não vacinem seus filhos. Então, como explicar a coqueluche hoje, a não ser por uma falha na vacinação? É verdade. Né? E agora, bom, uma das coisas que eu falei é a chegada do verão, né? Geralmente tem muitos casos de viroses, como a gente chama de forma popular. Como se prevenir em relação a isso? O que os pais, quando forem nas praias, etc., a gente tem aquelas velhas recomendações, né? Cuidado com o que come na praia, cuidado. Geralmente elas são, a transmissão é via oral, né? Fecal oral, né? É da água contaminada, do alimento contaminado, da praia contaminada, por aí. Mas tem uma maneira de prevenção que as crianças têm esse privilégio, porque existe vacina para rotavírus. Rotavírus é um dos vírus mais frequentes causadores de diarreia. Né? É muito comum essa diarreia do litoral, que é vista todo ano, ser causada por 2 vírus que são muito semelhantes: rotavírus e norovírus. São quadro clínico idêntico. Olha que interessante. Idêntico. Então, a primeira coisa que é fundamental é saber a vulnerabilidade. Né? Não potabilidade, é diferente, mas a vulnerabilidade de uma praia. E a gente sempre passa esses números, Isso. O governo passa esses números, você vai lá no site do governo do estado, sempre tem os lugares em que eles fazem a análise da água, e por isso que é importante analisar. Sim. Não é um lado assim que que legal, quer dizer, é bom saber. Não, tem que ver antes de ir lá tomar banho. Tem aquela famosa plaquinha praia imprópria. Né? Ou está imprópria porque a condição do mar está ruim, com risco de correnteza e tal, ou geralmente é pela qualidade da água. Então não vai em praia onde você viu a plaquinha imprópria. Não leve teus filhos, obviamente. Você tem todo o risco, porque existem coliformes fecais. O grande problema são os coliformes fecais. São aquelas bactérias e vírus que a gente elimina com as fezes. Então um indivíduo contaminado com rotavírus, vamos lembrar bem que a nossa capacidade de absorver pessoas no verão, eu até fico surpreso,
porque mais do que quadruplica a população. E será que nós temos rede de esgoto e tratamento para tanta gente? Né? Então não é nenhuma novidade que a gente veja no verão muita gente ficando doente. Concentração muito alta. Muitas pessoas, as condições sanitárias vão piorar, não há como. Muitas vezes você tem chuvas que acabam carregando mais coisas, mais sujeira para a praia. A própria condição, né, dos alimentos, né, eu acho muito importante você saber o que você está consumindo na praia, que procedência que é. Água, preferência água mineral, né? E gelo é uma coisa, pode parecer absurda, mas o gelo tem que, se você vai pegar gelo e botar no teu refrigerante, na tua bebida, o que quer que seja, será que esse gelo é de água filtrada? Será que a gente pode confiar? Porque o vírus sobrevive ali. Baita lembrança. Ele sobrevive ali. Então existem muitos cuidados, mas o mais importante é nós entendermos o que a gente pode oferecer de condição para um número de turistas que vem para cá, que é muito grande. Nós não ficamos sabendo, nós não temos números de casuística das doenças gastrointestinais do verão. Eu acho que é assustador. Achei que tivesse um controle maior. Não tem. Porque não é uma doença notificada. Certo. Ela não é notificável, desculpe. Né? Então, na verdade, você vai ver pronto-socorros lotados de crianças, adultos com diarreia. Felizmente são casos autolimitados. Né? Diarreia de 4, 5 dias, náuseas, vômitos, você hidrata, até que você consegue levar. Agora, pegando uma pessoa imunologicamente comprometida, um idoso, pode ter um outro desfecho. Né? Mas eu digo, na medicina a gente fala mortalidade, mas a gente usa um termo chamado morbidade. Certo. Morbidade é o que uma doença pode promover numa pessoa, em termos de qualidade de vida. É uma doença que leva uma altíssima morbidade para essas pessoas que vêm veranear aqui no nosso litoral. E tem alguma dica assim, padrão para quando a pessoa acaba passando, né, por esse momento difícil, que poderia, geralmente a recomendação, toma bastante água? Hidrate, porque tem tratamento. Existe um antiviral que você pode usar, tem dose para criança, tem dose para adulto, então procurar atenção médica. Né? Agora, hidratação, fundamental. Água de coco, água, soro hidratante, o que é chá gelado, o que for possível de hidratação, uma vez que seja, e muito provavelmente rotavírus, tem tratamento. Você toma, no adulto, 2 comprimidinhos por dia, 3 dias, você resolve o processo. Em criança você tem que calcular por quilo de peso, mas para o norovírus não tem. O norovírus não vai funcionar esse tratamento. O senhor falou antes da gente entrar nesse assunto sobre a questão de vacinação. Hoje você pode no posto de saúde se vacinar contra rotavírus? Rotavírus tem. Só a criança. A vacina só é disponível para a população pediátrica. Ela faz parte do calendário. Certo. Então, normalmente as crianças estão vacinadas para rotavírus. O problema é se pegar um norovírus, que é um vírus semelhante, ou até outras doenças giardias e outras doenças que estão relacionadas, então, como eu falei, aos chamados coliformes fecais. E para a gente finalizar, o que a população precisa se preocupar em relação a novos vírus que o meio médico tem ouvido falar, que tem um risco, né, em relação a chegar no Brasil, chegar no mundo, de uma forma assim, no mundo, eu digo assim, o nosso mundo aqui, Brasil, América do Sul, etc., não uma forma de alarmar a população, mas de uma forma de dizer, olha, tome cuidado com isso, tome cuidado a viajar naquele lugar, ou se proteja dessa forma, se proteja daquela forma. Eu lido com 1.415 doenças infecciosas, né? Então eu tenho 1.415 tipos de patologias que faz parte da nossa alçada. Vírus, bactérias, fungos, protozoários, então a infectologia é um ramo muito amplo. Agora, nós temos as chamadas doenças emergentes. Existem sites ligados ao OMS e você consegue entender o que está acontecendo na Índia, por exemplo. Você quer ir para o Nepal, você quer ir para algum país exótico, algum local assim, vale a pena consultar alguma autoridade na área de epidemiologia ou agente mesmo na área de infectologia, porque você pode obter dicas. A gente consegue olhar, você vai fazer qual roteiro? Aqui, olha, aqui está acontecendo tal doença,
tome cuidado com o que você vai ingerir, tome cuidado com o aglomeramento de pessoas, mas o mais assustador de tudo é o seguinte, em 2018 eu tinha uma coluna no Jornal de Santa Catarina e eu escrevi uma coluna chamada A Próxima Pandemia. Está na internet, não estou aqui contando vantagem, de fato, né, que não ocorreu, está lá. Eu não citava o coronavírus como o causador da próxima pandemia em 2018. Eu citava provavelmente o vírus da influenza, que eu considero, agora, continuo considerando como a maior ameaça que a gente pode ter. Né? Por quê? Porque o vírus da influenza, especificamente o chamado influenza H5N1, ele é um vírus de altíssima mortalidade, é 40%. Nossa, 40%? Só que ele tem uma dificuldade muito grande, ele ainda não se tornou apto à transmissão interhumana. Ele passa ele é um vírus de aves, então ele teve agora uma mortalidade enorme entre aves, entre animais marinhos ali, leão marinho, na costa do Chile, naquela região, houve uma mortalidade muito grande por esse vírus. Então nós temos uma preocupação muito grande que ele sofra uma mutação e ele consiga mudar de um vírus que é pouco transmissível para um vírus transmissível. Obviamente que a gente tem vacina de influenza, a gente poderia ter uma resposta rápida no caso de uma nova pandemia, mas faria um estrago enorme pela mortalidade. E aí ele não tem mortalidade em população de risco, em qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai ter o risco é 40%. Então eu considero ainda o H5N1 como o nosso vírus de monitorização. Nós temos o Ebola, que de vez em quando aparece, mas já tem vacina. Então é um vírus perigoso, mas localizado, né, ali na costa leste da África. Nós temos o vírus Marburg, que teve agora umas notícias, é um vírus que surgiu na Alemanha, ele dá uma febre hemorrágica, mas felizmente ele é transmitido de um animal não de pessoa para pessoa. A nossa preocupação tem que ser vírus que são transmitidos interhumanos, que é o que aconteceu com a Covid. A Covid foi o melhor exemplo de transmissão de um vírus. Por quê? Quem carrega é o homem. O homem tem hoje nós temos uma população em alta mobilização. Hoje você tem milhões de pessoas, nesse momento que a gente está conversando, estão dentro de um avião, no mundo, saindo de um continente para outro. Então, um vírus que aparece na China, como foi o caso, ele entra na Europa pela Itália, porque a Itália tinha Milão tem um aeroporto, tinha voos diários para Wuhan, que foi aonde surgiu o vírus. Então, ele entra na Europa e da Europa ele sai para o mundo. Então, o problema é um vírus de alta transmissibilidade interhumana. É aí que a gente tem que se preocupar. E existem, para piorar um pouco o prognóstico, existem 110 coronavírus isolados em morcegos, né, que ainda não estão registrados no ser humano. Quando eu escrevi esse artigo, o que me motivou era um trabalho que eu tinha lido do maior virologista de animais, que é um sul-africano, ele chama-se Robert Thompson. E ele tinha isolado, em 2017, um vírus em morcegos na China, que ele termina o artigo dele escrevendo assim: trata-se de um novo coronavírus com potencial de se tornar a próxima pandemia. Foi isso que me motivou a escrever o artigo, mas eu não citei coronavírus no artigo. Este vírus que ele isolou era o SARS-CoV-2. Ele ainda só não tinha mudado suficiente para se tornar um vírus de transmissão interhumana. Mas ele identificou, quando sequenciaram o vírus em 10 de janeiro, compararam com aquele vírus que estava, né, registrado, o sequenciamento genético, era 86% de similaridade genética. Então ele demorou um pouco mais para se tornar um vírus que passou a transmitir de humano para humano. Então, nós estamos num mundo globalizado, com 8 bilhões de pessoas, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, né, com ideias diferentes. Solta um vírusinho desse e vê o que acontece. E já é visto como uma arma, né? Doutor, muito obrigado pela sua gentileza em nos receber e também passar todas essas informações. Isso é importante, né? Quando você procura um profissional
um profissional dentro daquela área específica que você tem o problema, né? São bactérias, vírus, quer dizer, é bastante coisa, e geralmente um outro profissional também orienta, né? E também a importância da gente se prevenir em todos os sentidos, e higiene sempre é um dos pontos principais que colabora na transmissão e da gente ficar com algum problema. Então, verão é onde a gente mais se sente solto, onde a gente consome vários produtos que muitas vezes a gente não sabe como é que é a origem, né? Mas a gente sempre confia, né, de que quem nos vende aquilo com cuidado, com zelo, com a melhor higiene possível, mas prevenir é o que menos incomoda, né, menos dói, literalmente, e faz com que a gente possa curtir os momentos ali da melhor forma. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E a gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista tão fascinante, tão bacana como essa.